Então, gente, bom dia. Na aula passada, nós estávamos estudando sobre a moeda, né? A gente explicou um pouco, vimos um pouco sobre a história da evolução da moeda e tal. Vimos que a moeda é uma das principais ferramentas da economia, né? Para controle da economia. Nós vimos as formas, né, instituições de pagamento, né, através dos M1, M2, M3, M4. Vimos as funções da moeda, né, como reserva de valor, como um meio de troca, né? A gente viu toda aquela parte, né, monetária. Quem por acaso tiver alguma dúvida, só rever a aula, né? Ficou gravada. E hoje a gente vai estudar sobre a política monetária, né? Uma das, uma das políticas econômicas. Né? Ao longo do curso, a gente vai ver a política monetária, a política cambial, né? A política da dívida externa. A gente vai ver essas políticas ao longo, né? Que compõem essa parte da macroeconomia, né? Até o final dessa disciplina. E eu acredito que a política mais importante econômica é a política monetária, que é a que a gente vai ver hoje discutir. E aí eu queria a ajuda de vocês, né? Quem pode começar lendo essa parte aí da apostila do livro? Quem pode nos Eu posso? ajudar? Pode sim, Valéria. Quando estamos falando de política monetária, estamos nos referindo às ações. Dá para escutar? Dá sim, estou ouvindo perfeitamente. Tá bom. Estamos nos referindo às ações do governo no sentido de controlar as condições de liquidez da economia. Diante disso, a política monetária pode ser definida como o controle da oferta de moeda e das taxas de juros no sentido de que sejam atingidos nos objetivos da política econômica global do governo. Alternativamente, também pode ser definida como a atuação das autoridades monetárias por meio de instrumentos de efeitos direto ou induzido, com o propósito de controlar a liquidez global do sistema econômico. A política monetária diz respeito à atuação do Banco Central para dimensionar os meios de pagamento e os níveis de taxas de juros, adequando essas variáveis aos objetivos de crescimento da produção e do emprego, com estabilidade de preços. A atuação do Banco Central opera-se pela determinação do volume de reservas obrigatórias dos bancos, dependendo do comportamento do público e dos bancos em relação às quantidades de moeda que desejam reter. Pronto, vamos entender aqui o que a Valéria acabou de ler, né? Primeiro, né, quando estamos falando de política monetária, a gente está falando no controle da oferta de moeda, né? Política monetária. Pensa o seguinte, vocês na sociedade, o quanto que vocês imaginam o quanto de dinheiro que está nesse momento na circulação das pessoas? Está travando a minha voz? Se está travando a minha voz, não, né? Para mim tá normal. Para mim também. Pensa o seguinte, hoje, por exemplo, a gente guarda dinheiro em casa, né? As pessoas têm dinheiro. Imagine aí se faltasse dinheiro, ou se tivesse dinheiro demais na economia. O quanto que isso seria ruim. Imagine aí se as pessoas fossem nos bancos e não tivesse dinheiro, né? O que pensa aí a catástrofe que seria, né? Às vezes até acontece, né? Por alguma ironia do destino, às vezes o carro forte não vem no banco, às vezes falta, mas isso é uma coisa pontual e que é um problema naquele dia específico. Mas pense aí se todas as cidades faltassem dinheiro, não tivesse dinheiro físico para transportar, ou mesmo faltasse, né? Por exemplo, se você não tivesse dinheiro, né? Então, esse controle da oferta da moeda, ou se tivesse dinheiro demais também, né? Outro sentido. Pense o quanto que de ruim isso poderia causar para a economia, né? Ter oferta de dinheiro demais e oferta de dinheiro de menos. Porque se por um lado ter dinheiro, não, a falta de dinheiro é ruim para a economia, porque as pessoas não conseguem, de certa forma, transacionar, pagar, né, as coisas. Por outro lado, também é muito ruim a sobra de dinheiro, o volume exacerbado de dinheiro, porque se tem dinheiro demais na economia,
se há uma grande oferta de dinheiro, né, as pessoas tendem a comprar, a gastar. Se aumenta a demanda e a oferta permanece a mesma, os preços tendem a aumentar. Então, tudo sobe de preço. Então, é algo extremamente ruim, porque a grande oferta de dinheiro causa inflação, né? Inflação. E a baixa oferta de dinheiro causa a deflação, que é tão ou mais ruim do que a inflação. Então, a gente pode dizer que, em outras palavras, a política monetária ela visa controlar a moeda, né, e as taxas de juros no sentido para controlar, né, a inflação, tanto a inflação como a deflação. A política monetária no sentido de trazer estabilidade para o governo, né, a pleno emprego, né, e a condições de liquidez, né? Então, a política monetária seria isso. Quando a gente fala de taxa de juro, na aula passada eu falei na taxa básica de juros. Qual é a taxa básica de juros da economia? Quem lembra? Como é denominada a taxa básica de juros da nossa economia? Oi, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, tá me escutando. Qual é o nome da taxa básica de juros da economia? Eu falei na aula passada de economia. Qual é? Vocês têm que saber disso, é uma coisa Selic? básica. Oi? Selic? Selic. É a taxa básica de juros. É através dela que o governo controla. Ele tanto controla através do recolhimento compulsório, que eu vou já explicar, as reservas obrigatórias, né, através do recolhimento compulsório, eu vou explicar isso. E através da taxa Selic. A taxa Selic é um dos principais instrumentos para controlar o fluxo de moeda na economia. O que acontece? Quando nós estamos vivenciando um período de inflação alta, como é o período que nós estamos vivenciando agora, né, em que os preços estão subindo, né, por outras grandes variáveis, né, um dos remédios amargos é você aumentar a taxa de juros, a taxa Selic. Quando você aumenta a taxa Selic, você altera em dois fatores básicos a questão da oferta da moeda. O primeiro fator é tornar o crédito mais caro. Torna o crédito mais caro. Então, se você quiser contratar um empréstimo, um financiamento bancário, se você quiser comprar um carro, um veículo, tudo fica mais caro. Se você estiver precisando de dinheiro e quiser pedir um empréstimo, as taxas de juros serão enormes. Maria Clara queria falar? Mas se aumentar a taxa Selic, vai diminuir até o preço da comida em questão da inflação? Não, vamos entender. Se aumenta a taxa Selic, a taxa Selic é a taxa básica de juros. É como se fosse a base, como se fosse um menor valor. Todas as taxas de juros, elas seguem a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, todas as outras taxas vão subir acima da Selic. Então, se a taxa Selic está alta, né, como está agora, aumentou, mês passado era 6,25%. Hoje nós já estamos 7,75. Há uma previsão para que, do final do ano, a taxa Selic está em 8,75. Já no próximo ano, há uma previsão para que esteja em torno dos 2 dígitos. Então, se a Selic sobe, o crédito se torna mais caro. Então, pedir dinheiro emprestado fica mais caro, né? Fazer financiamento fica mais caro, financiar casa,
comprar carro financiado, tudo fica mais caro com a taxa Selic mais cara. Então, as pessoas pensam duas vezes antes de contrair dívidas, né? Antes de tomar um empréstimo. Porque pensa o seguinte, se eu estou pedindo emprestado, se eu peço dinheiro emprestado, de certa forma, eu estou pegando um dinheiro que não é meu para gastar. Então, eu estou, de certa forma, utilizando um dinheiro que eu não tinha para gerar mais demanda. Porque se eu estou pegando um dinheiro que eu não tinha, de certa forma, eu vou utilizar esse dinheiro para gastar. Porque se eu já estou pegando até o que não é meu, ninguém pega dinheiro emprestado para guardar, para investir. Não. Se a gente se pega um dinheiro emprestado ou financiado, ou vai financiar, é para o consumo. Então, aumenta-se a demanda. O crédito sempre aumenta a demanda, porque as pessoas sempre pedem crédito, né, para gastar, para consumir. Então, tornando o crédito mais caro, de certa forma, você diminui a demanda. Se diminui a demanda, você diminui a inflação. Por outro lado, você torna também os investimentos mais rentáveis. Os investimentos de renda fixa mais rentáveis. Então, se você... todos os investimentos em renda fixa valem mais. Poupança, Tesouro Direto, CDBs, enfim, todos os investimentos que vocês ainda vão estudar no próximo ano. Então, para os investidores, então, para aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando, que são denominados poupadores, essas pessoas, elas pensam, tá valendo mais se eu deixar o dinheiro na poupança ou no Tesouro Selic ou em um CDB, eu vou ter uma remuneração maior, porque a Selic está mais alta. Então, se essas pessoas poupam, de certa forma, elas não vão gastar. Elas deixam de gastar dinheiro hoje para poder gastar no futuro. Então, se elas não gastam, de certa forma, elas param de demandar produto e serviço, né? Então elas não gastam. Então, nesse sentido, o que acontece? Você diminui a oferta de moeda em dois sentidos. Primeiro, você torna o crédito mais caro, então, de certa forma, você inibe o consumo, você inibe a oferta de moeda, e quando você torna os investimentos mais rentáveis, você também diminui o fluxo de moeda, porque as pessoas param, né, deixam esse dinheiro parado lá nesses investimentos rendendo e, de certa forma, não circulam com esse dinheiro. Então, de certa forma, você diminui. Quando você aumenta a taxa de juros, você afeta nesses dois aspectos, né, no controle da moeda. Então, de certa forma, aí a Maria Clara perguntou o seguinte, e de certa forma, se eu aumento a taxa Selic, o Galo está demais, né? Tá competindo comigo nas falas. Acho que ele tá querendo dar aula para vocês. Mas vamos lá. A Maria Clara perguntou o seguinte, se aumentar a taxa de juro, aumenta o preço das coisas, né? Dos alimentos? Não é uma consequência direta do aumento da taxa de juros, o aumento das coisas, né, dos produtos, dos alimentos. Na verdade, tem outras razões porque a gente está vivenciando uma alta generalizada, principalmente dos produtos de cesta básica, né, arroz, feijão, né, tem outras causas por causa disso. Quais são as principais causas? Primeira, aumento da gasolina. Pedro, o que tem a ver aumento da gasolina impactar no preço dos alimentos? A nossa matriz logística é basicamente rodoviária. Então, se a gasolina, o diesel sobem, o preço desses commodities sobem, o frete fica mais caro. Então, para trazer esses alimentos até a gente, o preço fica mais caro. E esse preço é repassado até o consumidor final. Então, de certa forma, os preços de todos os produtos, de certa forma, ficam mais caros porque o preço da gasolina está mais caro. E o preço da gasolina está caro
Porque o dólar também está caro. Por que o dólar está caro? Pela uma política cambial que a gente vai estudar, né? É outra razão, né? Outra política, o valor Sim, da moeda em professor. si. Era uma Oi? das coisas que eu mais tinha dúvida. Porque, tipo assim, por que que o dólar sempre aumenta? A cada tempo que passa, o dólar era quanto? Era Era 3,50, Era já tá quase 3,50, R$ 6. mas o dólar está a esse valor porque o governo quer. É uma decisão política. O governo quer o dólar, sim. A gente vai entender quando a gente estiver estudando a política cambial, tá certo? Então, só voltando. O dólar está caro, a Petrobras atrelou a política de preços da gasolina ao dólar. Então, as oscilações do mercado lá fora estão refletindo no preço da gasolina, coisa que nos governos passados isso não acontecia. Isso foi implementado desde o governo Michel Temer, né? Então, desde Michel Temer que a gente está tendo esses aumentos no preço da gasolina. Até que no governo Temer não foi tão grande, né? Quanto a gente está vivenciando agora. Outra causa também para o aumento da gasolina é que a gente vendeu todas as nossas reservas de produtos básicos, né? Reserva de arroz, soja, né? O governo permitiu que o agronegócio vendesse as reservas estratégicas, né? Para o ano passado, né? A gente estava com a economia basicamente parada, ninguém estava vendendo, então para salvar o resto que tinha, né? De economia, o governo permitiu que o agronegócio lucrasse mais vendendo as poucas reservas que tinha, né? De arroz, de soja, né, para o exterior. E aí, vendendo essas reservas para o exterior, com um dólar mais caro, é lógico que a gente vai falar de comércio exterior, né, na próxima aula, mas a lógica é essa: se o dólar está mais caro, quando eu exporto, eu ganho mais do que vendendo ao comércio interno. Então, para o produtor nacional, é muito mais vantajoso ele vender para fora do que para o mercado interno. Então, de certa forma, o agronegócio lucrou mais, não atendeu o mercado interno. Então, como o mercado interno ficou desabastecido, teve que se aumentar os preços. Então, arroz ficou mais caro, óleo de soja ficou mais caro, porque a soja, de certa forma, né, vários produtos são baseados em soja. Até a proteína animal ficou mais cara, porque é muito mais vantajoso para o agronegócio exportar, né, frango, boi, né, porco para o exterior do que para aqui. Então, de certa forma, fica ruim, né, para a economia. Aí o Guilherme colocou assim: rendas passivas são melhores rendas passivas são melhores que dinheiros na hora longo prazo. Você está falando de investimento, Guilherme? Rendas passivas. Porque, desculpa o áudio, viu? Porque o povo aqui é doido. Falando 5 horas da manhã. Enfim, porque eu estava pensando sobre um vídeo que eu tinha visto uma vez, que estava falando da seguinte questão: se você pudesse escolher entre ganhar R$ 1 por dia até o resto da sua vida, ou então R$ 100.000 agora, qual você escolheria? Aí teve um homem lá que falou e tal, que era melhor a renda passiva a longo prazo, que no caso é uns R$ 1 por dia. Aí eu queria saber se, tipo, um exemplo, alugar uma casa. Depende. Olha, esse R$ 1, Vantajoso a longo prazo, esse R$ 1 vai sofrer alteração, porque, por exemplo, R$ 1 hoje, daqui a um ano, ele não vai valer o mesmo R$ 1, porque tem a desvalorização da inflação. Ele vai ser corrigido. Então, tem que ser... sobre essa pergunta, depende, né? Talvez os 100 mil hoje seria mais vantajoso. Não sei, né? Talvez, se esse R$ 1 sofresse realmente as alterações, né? No longo prazo, porque pensa, R$ 1
há 15 anos atrás, compravam muita coisa, né? Logo quando o real foi implantado, em 94. Eu busquei até um vídeo para vocês, né? 1 litro de gasolina era 25 centavos, né? Pensa aí, 25 centavos 1 litro de gasolina. 25 centavos de real, 1 litro de gasolina. Hoje a gasolina está R$7, né? Olha a disparidade, né? Hoje R$1 não dá para comprar nem um din-din. E daqui a 10 anos, será se vai dar para comprar alguma coisa, né? Porque as coisas tendem a inflacionar, né? A nossa política, É que nem pode falar. Maria Clara, eu não te eu estava falando esses dias que o dinheiro, ele está sendo... Não tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É porque aqui tá uns barulhos aqui. Pera. Eu tava falando pra minha avó, né? Que o dinheiro, ele tá cada dia perdendo como se fosse um valor. Porque minha avó antes fazia uma feira de R$200. Hoje a feira da minha avó chega a quase R$400. Há 2 anos atrás. Coisas. E as mesmas coisas. E compra basicamente as mesmas coisas. As mesmas coisas. É a inflação, né? É o efeito da inflação sobre as coisas. O dinheiro perde valor, né? Perde o poder de compra. A gente está vendo isso na prática, né? A gente está vendo como o nosso dinheiro não vale mais nada, né? É o que a gente estava discutindo na aula passada. Um aluno, não lembro quem foi que me perguntou. Não sei se foi também na aula de vocês, ou se foi no segundo ano. Eu acho que foi na aula de vocês. Um aluno me perguntou, Pedro, sobre o aumento da renda Brasil. Acho que foi o Guilherme que perguntou se era uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu disse que depende de onde o governo vai tirar. Porque, de certa forma, se ele aumentar essa renda Brasil, vai aumentar o dinheiro, mas o poder de compra vai permanecer o mesmo, porque a mesma coisa que os pobres compram, as pessoas compram hoje com R$300, daqui a um ano eles vão comprar a mesma coisa com 400, vai comprar a mesma coisa que 300 compra hoje. Então, né, a gente vê isso. Foi eu que falei, Pedro. A pergunta foi outra. Eu acho que eu falei que eu falei se alguma coisa referida a aumento de preço, sei lá, não sei, mas não foi tipo, vai ser bom ou ruim. Eu acho que podia piorar a situação, acho que foi alguma coisa assim. Pode piorar a situação? Você me respondeu que sim. Foi nesse sentido. É que eu me lembro de ter perguntado a Pedro uma pergunta parecida. Mas o Guilherme também falou. De onde que esse governo ia tirar esse dinheiro de 1 milhão? Ou era 1 bilhão? Disse essa parada aí. E se aumentasse... se ia dar algum jeito na economia. Aí o senhor disse até que se uma feira está custando R$300, se dessem esse dinheiro ia aumentar para 400. E não no sentido de dar os 400, mas vai comprar a mesma coisa que os 400 comprarem, os 300 comprariam hoje. Entendeu? Tudo vai aumentar de preço porque a demanda vai aumentar e a oferta vai permanecer a mesma. A gente não tem perspectiva de aumento da oferta. Então, se mais pessoas que não tinham renda nenhuma vai ter acesso a dinheiro, isso vai aumentar a demanda. E aumento de demanda, se aumento de oferta, tende a gerar inflação. Tende a aumentar ainda mais a inflação. Mas vamos lá. Um dos meios, seguindo aqui o texto, daqui a pouco eu vou falar sobre o Banco Central, né? A gente vai até uma polêmica, né? Eu vou falar até essa polêmica, eu vou depois pedir para vocês pesquisarem a respeito disso. Mas já adiantando, né? O Banco Central, ele é o principal órgão, era do governo, porque agora ainda é do governo, mas foi aprovado uma lei no ano passado que deu autonomia para o Banco Central. Daqui a pouco eu pergunto para vocês se vocês consideram isso uma coisa boa ou uma coisa ruim. O Banco Central, basicamente, é quem controla a política monetária. Ele que controla a taxa de juros da economia, a taxa Selic.
é ele que controla a oferta de moeda na economia, ou seja, quanto que de dinheiro que tem que ser impresso, quanto que ele que autoriza, né? Autoriza não, ele que emite. Quem autoriza é o Conselho Monetário Nacional. É assim, o CMN autoriza, que é o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de moeda. O Banco Central, o Bacen, emite e a Casa da Moeda imprime. A Casa da Moeda é só uma impressora, tá certo? Ela não imprime. Está impresso. Imprime. A Casa da Moeda não é autoridade monetária, é apenas uma gráfica oficial do governo, tá certo? Então, assim, o Banco Central, ele tem uma importância fundamental na nossa economia, porque ele que controla a política monetária, é ele que realiza o recolhimento compulsório. Pedro, eu vou explicar isso daqui, vocês vão estudar melhor no mercado de capitais, mas eu vou dar uma ideia do que seria o recolhimento compulsório. Hoje, quando você vai depositar qualquer dinheiro no banco, você vai depositar um dinheiro no banco, por exemplo, você deposita um dinheiro no banco. O banco, ele não fica com esse dinheiro lá guardado. Por exemplo, você deposita R$300 lá no banco, ou então, seja no investimento ou na conta corrente. O banco não vai ficar com esse dinheiro parado lá na sua conta. Pode ser até que você pense isso, porque você vai olhar o extrato, está lá o dinheiro na sua conta. Mas, na realidade, não é isso que acontece. Quando você deposita um dinheiro no banco, o banco vai pegar esse dinheiro e vai movimentar ele. Ele vai emprestar esse dinheiro para outra pessoa, vai financiar, enfim, o dinheiro não fica parado. Só que, por exemplo, se você deposita R$300 para um banco e o banco, sei lá, empresta esses mesmos R$300 para você, para outra pessoa. Só que ele não vai emprestar esse dinheiro, ele vai emprestar esse dinheiro com a taxa de juros, né? Assim, então vamos dizer que desses R$300, o banco, de certa forma, vai cobrar os R$300 mais uns R$100 de juros. Estes R$300 não são mais R$300, viraram 400. Esse é o que a gente chama de efeito multiplicador do crédito. Os bancos, eles, de certa forma, se isso acontecesse, se não existisse um mecanismo que eu vou explicar para vocês, os bancos criariam dinheiro a cada operação de crédito que eles fossem fazer, porque eles pegam dinheiro e vão aplicando taxa de juros e o que era 300 virou 400. E esses R$100 que veio a mais, né? Porque, de certa forma, ele veio de onde? Né? Ele foi, de certa forma, esse juro foi criado. E para impedir isso, de certa forma, impedir que os bancos criem dinheiro, né, porque eles não são autoridades monetárias para criar, foi inventado o recolhimento compulsório. O que é isso? Toda operação de crédito, toda operação de captação, todo dinheiro que entra no banco, um percentual desse dinheiro obrigatoriamente tem que ir para o Bacen e tem que ir para o Banco Central. Vamos dizer 40%. Então, dos R$300, 40% vão para o Bacen, ou seja, R$120, né, vai para o Bacen. Então, em vez de ter R$300, ele só vai ter 180. Então, em vez de o banco ter R$300 para emprestar para outra pessoa, ele só vai ter 180. Então, de certa forma, já limita um pouco esse efeito multiplicativo, né, do Banco Central. Então, é basicamente isso a ideia do recolhimento compulsório. Toda vez que entra um dinheiro dentro do banco, para toda a operação de captação, entra dinheiro no banco, parte daquela captação vai para o Banco Central. É o chamado recolhimento compulsório, empréstimo compulsório. E quando os bancos estão precisando de dinheiro, né, o Banco Central, de certa forma, devolve, né, esse dinheiro para os bancos. Então, é feito nessas
que é o chamado redesconto, né? A volta, né? Seria o redesconto. Quando os bancos estão precisando de dinheiro, né? Aí elas pedem socorro ao Banco Central, né? Através do redesconto. Então, é basicamente isso, né? Eu não vou entrar mais pormenores, nem explicar mais por dentro do recolhimento compulsório, porque vocês vão estudar isso mais profundamente na disciplina de mercado de capitais, né? Ou pelo menos é para ver isso, né? Por isso que eu vou passar. O Guilherme colocou assim, vi um vídeo uma vez que o cara entra no banco, deposita uma quantia, e depois o dinheiro dele é usado para empréstimo para outra pessoa. Essa pessoa ganha, por exemplo, o dobro e deposita no mesmo banco. Depois o homem vem buscar o dinheiro. É basicamente o que os bancos fazem, né? Eles usam o seu dinheiro para ganhar dinheiro, né? Eles não atuam com o dinheiro dele, né? Atuam com o dinheiro da gente, né? Para ganhar dinheiro, né? Basicamente os bancos, né? Os bancos, eles fabricam dinheiro com o dinheiro da gente, né? Aí vamos entender aqui um pouco mais sobre o Banco Central. Quem pode ler? Eu acho que só vai dar para a gente terminar essa primeira parte. Quem pode ler essa parte aí das funções do Banco Começa Central? na função do Banco Central, né? Isso. Funções do Banco Central. Para que servem os bancos centrais? São duas as justificativas para a existência de um banco central. Uma é a ordem macroeconômica, relativa às políticas monetárias e cambial. A outra, de ordem microeconômica, está ligada à estabilidade do sistema financeiro. Questões de ordem macroeconômica predominam, caracterizando o Banco Central como a instituição responsável pelas duas políticas já citadas, monetária e cambial. As questões microeconômicas implicam conceitos mais complexos, apesar de sua origem bancária, dos bancos centrais. O Banco Central, ou Bacen, é o órgão responsável pela política monetária que tem como objetivo regular o montante de moeda e de crédito e as taxas de juros, de forma compatível com o nível de atividade econômica. O Banco Central deve, com efeito, procurar manter a liquidez da economia, atendendo às necessidades de transições do sistema econômico. Em geral, o Banco Central cumpre algumas funções consideradas clássicas. Me perdi agora. Consideradas clássicas. Apesar de independentes, nem todas são necessariamente desempenhadas pelo Banco Central. São elas: A, o monopólio de emissão; B, banco dos bancos; AC, banqueiro do governo; AD, superintendente do sistema financeiro; executor de política monetária; AF, executor da política cambial; AG, dispositário das reservas internacionais; e H, assessor econômico do governo. Pronto, Guilherme. Vamos entender aqui o que é o Banco Central, né? O Banco Central, ele é denominado Banco dos Bancos. Ele que chefia, né? Que controla todo o sistema financeiro nacional. Ele que é o principal órgão executor do sistema financeiro. E aqui, né, ele tem as funções, as principais funções dele. Monopólio de emissão de papel moeda. Então, é ele que emite, né, todo e qualquer dinheiro, né, impressão de dinheiro. Ele que autoriza, né, não é que autoriza, quem autoriza é o Conselho Monetário Nacional, mas ele que emite, né, tem aqueles códigos, né, ele que emite, tá? Ele solicita a autorização do Conselho Monetário Nacional, do CMN, e o Conselho Monetário autoriza e o Banco Central emite o papel moeda. É ele que é o banqueiro do governo, então, de certa forma, todas as reservas financeiras internacionais, dólar,
euro e outras moedas são guardadas no Banco Central, né? Ele que é o superintendente do sistema financeiro, então o xerife, ele que executa a política monetária, né, que eu falei para vocês, né, que diz respeito à questão de a questão do valor, né, da moeda, a questão das taxas de juros, né, o controle da taxa Selic. Então, toda a política monetária é causada pelo Banco Central. Ele também é o executor da política cambial, então o dólar, né, o dólar está caro, o valor do dólar, tudo é através do Banco Central, tudo ele que controla. Ele que é depositado das reservas internacionais e é o assessor econômico do governo. Até o governo de Michel Temer, né, até 2018, o Banco Central era um órgão praticamente do governo. E isso acontece em quase todas as economias do mundo, né? Pelo menos nas economias, né, capitalistas que atendem interesses nacionais, né? Mas recentemente foi aprovada uma lei, né, no Congresso Nacional que aprovou a independência do Banco Central. Como assim, Pedro? Independência do Banco Central. Isso quer dizer que toda a nossa política monetária nacional, cambial, está nas mãos de pessoas, né, que não têm nenhum vínculo com o governo. Que não tem, de certa forma, são indicadas pelo governo, mas não tem interferência do governo. Isso é bom, isso é ruim? Vocês podem me perguntar e eu pergunto para vocês. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não sofrer independência do governo. O Banco Central. O que vocês acham? Antes da minha opinião, eu queria ouvir a opinião de vocês. Dada essa importância do Banco Central ser o banco dos bancos, o que vocês acham dessa independência dele? É algo positivo ou é algo negativo? Teoricamente, né, Pedro, o Banco Central já era independente informalmente. Né? Fizeram um acordo... Não era. Informalmente, não? Porque teve um acordo desde Fernando Henrique Cardoso nesse sentido, né? E não. Lula tem também. Nunca foi. Dilma também. Nunca foi. Fernando Henrique atuou, ele inclusive era muito forte, não era tão forte como os governos petistas, né? A atuação do Banco Central, mas o governo FHC controlava, sim, o Banco Central, ele controlava, sim, as políticas, né? E tinha interferência, sim, clara no governo FHC, sobre o governo FHC, nos governos petistas, no governo do Temer. Mas a gente teve essa mudança de independência agora, no governo Bolsonaro. Mas o que vocês acham? Vocês acham isso bom para a economia? Não tem interferência do governo? Você pode até pensar, né? Governo Bolsonaro é até bom, né? O governo interferir na economia. Mas é algo bom ou algo ruim? Para a gente falando, né? Acho que os dois, né? Tudo tem É bom, será? Será se o que a gente está vivenciando... Não? Será que a gente está vivenciando hoje tudo caro, né? Dólar caro, gasolina cara, questão da inflação. Talvez não seja também uma consequência... No caso, o banco, por ser independente, ele está acabando fazendo tudo o que quer. Né? E o governo não tem controle. Problema. Se é eles que comandam, eles vão comandar tudo, até a questão do dólar, como o senhor bem disse, que eles aumentam por quer. Então, isso vai ser algo ruim, né? A grande pergunta que a gente deve fazer nessa questão é essa independência do Banco Central, né? Por exemplo, se o Bolsonaro sair o próximo ano,
O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele continua até 2024. Se vier outro presidente, o outro presidente que vier não vai poder interferir, a não ser que o Congresso vote e tire essa independência do Banco Central. Mas se vier outro presidente, não vai mudar tanta coisa na questão econômica, não, porque o Banco Central vai continuar independente, o governo não vai poder mandar em taxa de juros, controle da moeda, controle do dólar, nada disso. O governo não tem mais independência, o governo não tem mais o porquê. Tudo tudo agora é independente. Aí a pergunta que a gente deve fazer é: essas pessoas que estão controlando o Bracem atendem os interesses de quem? Os interesses da população ou os interesses dos grandes banqueiros? Dos grandes banqueiros, dos grandes donos de capital, né? Do Paulo Guedes, que está ganhando milhões e bilhões de reais com dólar mais caro, né? Saiu até uma notícia aí que está ganhando com essa alta do dólar. As grandes corporações que estão, os brancos, né, que estão lucrando aí com a inflação alta. Eles não vão fazer nada. Se quem ganha vai querer perder? Lógico que não. Os únicos que perdem é o quê? A população. Pois é. Eu queria que vocês estudassem mais sobre isso, né? Pesquisassem mais sobre essa questão da independência do Banco Central, para a gente discutir melhor sobre isso na aula de sexta-feira, tá certo? O nosso tempo da nossa aula